Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Justificar a ausência do vereador Aldinei Potelec de semana passada, justificativa número 380/2025. Vamos iniciar com os projetos, com o nosso grande vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Estão ouvindo? Ligado? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. PE número 75/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal efetivar o pagamento de indenização das áreas de terras de propriedade de Letícia Amboni Pisoni e outros. Poligrês do Brasil Limitada, Armelindo Raichaski e JHC Administração de Imóveis Limitada. Autoria Wagner Espíndola Rodrigues. Relator, vereadora Gorete Boaroli. Esse projeto posso passar para o vereador Daniel? Relata, vereador. Só me dá o número para eu ver. Tá. 75 é o... Das propriedades. Da ampliação do binário do São Luís. Boa tarde, presidente. Som. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Eu dou pela aprovação, presidente. Coloco em discussão o projeto. Se ninguém quer discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC-XZ número 12/2025 altera dispositivos da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, do município de Criciúma. Autoria, prefeito municipal Wagner Espíndola Rodrigues. Relator, vereador Aldinei Potelec. Com a palavra, o relator, vereador Aldinei. Presidente, boa tarde aos colegas vereadores, público que nos acompanha também aí nas galerias, sejam bem-vindos. Esse PLC, ele trata de uma alteração, então, na Lei 14 de 20 de dezembro de 99, que altera e cria mais 7 vagas de cargo de fiscal de tributos da Receita Municipal, que totaliza, então, um quantitativo de 25 vagas a serem, então, ocupadas por fiscais de tributos da Receita Municipal. Eu encaminho pela aprovação, senhor presidente. Coloco em discussão. Se ninguém quer discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Nicolas, abstenção. Temos 1, 2, 3, 4 contra 1, né? 4 a 1. Aprovado por 4 votos a 1. Então agora já podemos chamar, né? Vamos chamar todos aqui, né? Isso. Gostaria de chamar as empresas que trabalham nos serviços funerários, podem entrar aqui no plenário. Pode ser? Mas só tem mais uma cadeira. Ah, não, ele deu. Ele senta aqui, ó. Posso os microfones? A gente dá as colheres. Quero associar país da América do Sul. Luan, qual é o teu país de origem? Não, família do Chão. Peço para que você aqui. Eu estava dizendo para ela. Não, acho que pode sentar. Você fica à vontade disso aí. As nossas fotos são prejudicadas por esse negócio.
Fiquem à vontade. Isso, podem sentar aí. Tem bastante. Se possível, preferencialmente aqui na frente, ó, pessoal. Pode sentar aqui, ó. Isso, que é melhor para nós. Como é que a senhora está? Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui na nossa Comissão de Saúde. Hoje nós chamamos vocês para conversar. Nós estamos já há algumas semanas fazendo conversas e debates aqui na Câmara a respeito dos cemitérios de Criciúma. E nós gostaríamos de escutar de vocês que trabalham diretamente com eles, né, um representante possivelmente de cada empresa, para comentar como é que está sendo a relação com eles, se está sendo uma boa relação, se estão cumprindo o que é o esperado deles. Então, nós gostaríamos de saber de vocês, né, e depois também vamos deixar os vereadores fazer as perguntas também para ver se vocês conseguem esclarecer para a gente, certo? Certo. Questão de ordem, vereador. Licença, presidente. Nós queremos entender um pouco mais sobre a questão dos cemitérios, o relacionamento com os cemitérios, como está, porque existe um contrato aqui em Criciúma que é de 2019 e que diversas ações dos cemitérios não foi realizado. Então, nós queremos fiscalizar esse contrato e nós, posteriormente, chamaremos a própria empresa que gere os cemitérios de Criciúma. Mas nós queremos saber de vocês como está essa relação com a empresa que gera o cemitério. Só para dar um exemplo para vocês. Cemitério do Brasília, para vocês terem uma ideia. O contrato dizia que em 2 anos eles tinham que asfaltar todo o pátio, climatizar, ampliar e fazer banheiros novos. E a gente sabe que não aconteceu. O vereador Marcos recentemente levantou essa situação. E o contrato é muito claro. E aí nós estamos colhendo algumas informações, enquanto Comissão de Saúde, e a gente queria saber de vocês também, e agradecendo muito a presença de vocês, como que está esse relacionamento? Como que está isso? Nesse ponto. Aí, não sei como eu seguir a ordem, alguém quer começar a falar? Pode ser. Ali tem um microfone, isso, por favor. Bom, boa tarde a todos. Esse é o assunto que estava aqui na minha pauta para a gente questionar, e eu não sabia sobre o assunto que seria. Em 2019, eu participei também da licitação dos cemitérios, no qual foi a permissionária que hoje opera, deu um lance de R$750 mil. Nós demos um lance, acho que de 104, 105 mil, e teve uma outra empresa que deu de 135 mil. A gente achou que eram valores totalmente absurdos, totalmente infundados em relação ao que sabia que existia. Já não é o primeiro cemitério que eles administram aqui em Santa Catarina, e que também já tiveram problemas em outras prefeituras do mesmo princípio. O contrato foi feito em 2019, passaram-se 5 anos, em dezembro de 2024 houve a assinatura do contrato, da renovação do contrato. Eu estou, desde então, pedindo a cópia dessa renovação para a Prefeitura. Eu tenho os protocolos, pelo menos alguns protocolos sobre essa situação. Não tive nenhum retorno, pelo contrário, né, até foi questionado junto à Secretaria de Ação Social, levamos esse posicionamento adiante, não tivemos resposta. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conseguiu achar a cópia desse contrato e da renovação. São 2 ou 3 termos aditivos que, se você for buscar até semana passada no site da Prefeitura, você não consegue buscar. Aparece que tem lá o aditivo, mas você clica e ele não abre. Foi até assunto que a gente levou até junto até a Rúbia, que é responsável ali pela central funerária, que também nos ajudou a procurar uma solução nesse sentido, e foi inócua com relação a essa questão. Destes cemitérios, hoje, nenhum tem licenciamento ambiental. Existiam 2 que tinham licenciamento ambiental até 2022, esses licenciamentos não foram com dado continuidade, então era de responsabilidade contratual essa questão do licenciamento desses cemitérios e dos outros que hão de vir. Na contrapartida, existia também problemas sérios na montagem do edital, que, se vocês forem observar, a gente interpelou ele por 3 vezes lá no primeiro lançamento. Por quê? Falava-se de ter espaço ocioso no cemitério Brasília. Quando você olha para a realidade do cemitério Brasília, ele tem uma parte que foi invadido, né, por funcionários e pelo pessoal pela responsabilidade da Somatem. Todas aquelas 2 linhas entrando pela capela, lá no fundo, aquelas 2 últimas linhas são área de invasão, que não tem dono, não tem pai nem mãe.
Alguém ganhou dinheiro com aquilo e ninguém está ciente dessa situação. Está no morno. O cemitério do Sangão, nós temos ali uma mina d'água na divisa junto com a Librelato. Tem ali uma nascente de rio ali. E ela passa, se você for pegar uma trena e pegar de onde passa a nascente do rio e levar no primeiro túmulo do cemitério Parque, dá 12 metros. Se você levar ela mais adiante, você vai descendo o rio. Lá na frente, nós temos já túmulos à esquerda e à direita e o rio passando no meio. O rio está no nível mais baixo. Se você foi parar, foi a prefeitura, eu não sei qual foi o órgão que foi, se foi a prefeitura ou foi o ambiental, que exigiu que fosse feito gavetas, porque aquilo estava, você fazia sepultamento lá, o sepultamento vinha com meio metro de água quando estava em dia de chuva. Aí o cara morria 2 vezes, ele morria também afogado. Então, essa é a realidade. E isso já desde antes. Só que a empresa que se instalou, ela aproveita dos benefícios da informação, porque o software de gestão é deles. Hoje eles têm um plano funerário que trabalha em cima dessa gestão, porque daí tem os ativos, que são os leads, que faz a relação de contatos nesse sentido. Então, só no cemitério de São Luís são 21 mil sepultados. Então, nós temos aí uma comunidade, se juntar nos 17 cemitérios de Criciúma, nós temos aí mais de 115, 118 mil pessoas sepultadas. Só desses 4, nós estamos falando aí de 45, 48 mil pessoas que existem contatos com relação a isso. Então, fica muito fácil para que você possa aplicar um plano funerário e dar desenvolvimento dentro de um projeto onde hoje estão aplicando uma funerária. Estão instalando uma funerária aqui, com outro nome, mas o contrato social dessa nova funerária detém o nome do gestor do cemitério. Então, é uma coisa que se a gente for olhar, é incompatível com aquilo que nós estamos buscando como legal e como lícito para o setor funerário. Então, empresas que foram notificadas por terem planos de assistência familiar, que operam hoje, por exemplo, no caso da nossa, nós fomos impedidos de atuar como marca de plano assistencial no raio dos 800 metros, mas a mesma empresa que administra o cemitério tem um plano assistencial a 50 metros do hospital. Foram notificadas, não foram? A gente não tem ciência, mas deveriam. O que a gente sabe é que está trabalhando, atuando. Então, existe algum laço dentro dessa situação que ela é curiosa. Ela assumiu uma responsabilidade, pelo menos pelo que a gente tem ciência, do endereço onde era a antiga unidade do crematório catarinense, e ela está sendo instalada numa capela para velório e provavelmente assumirá o crematório lá na quarta linha. Então, a capela a gente já tem certeza que já estão assumindo ali. O crematório a gente não sabe, ainda existem variações ainda que possam ou não acontecer. E aí a gente pergunta, existe algum vínculo com o passado, já que ela não se preocupou em atuar de forma eficiente com o cemitério, não teve as responsabilidades que foram cumpridas, mas talvez, será que não está se aliando com outra empresa que também criou problema aqui para o setor funerário? Que foi um dos fomentadores dos problemas principais que a gente teve aqui em Criciúma, onde levou a Criciúma para o cenário nacional do setor de luto, trazendo uma mácula que vai demorar anos para a gente conseguir limpar. Então, hoje nós temos um problema grave, que é o setor funerário, que é a questão cemiterial. O que, muito bem levantado pelos senhores, existe o problema, e não é pequeno, o problema é gigante. Nós temos problemas ambientais severos aqui na nossa cidade, totalmente liberado de qualquer tipo de controle, porque nós não temos nenhum controle sobre nem estes cemitérios que são administrados por essa permissionária, muito menos dos que são pela comunidade. O problema é geral. E aí não adianta só apertar o setor funerário, como a gente fez, e está certo, buscou uma resposta para a sociedade, mas de um lado só.
a complementação está delicada. Não existe controle nenhum. Hoje existe uma determinação legal para uma lei federal que fala sobre os cemitérios, que é desde 73 e foi retomada na Constituição de 88, sobre a responsabilidade dos municípios perante os cemitérios. É de responsabilidade do município o controle ambiental dos cemitérios. É de responsabilidade do município. E isso é fato. E o município não está atentando para essas situações. E aí nós vamos ver mais a distância, porque também é responsabilidade do município ter um livro de registro de óbitos dentro dos cemitérios, uma relação desses sepultamentos. E esses sepultamentos ninguém sabe, ninguém viu. Você vai em diversos cemitérios aqui, são cemitérios de comunidade. Então, o problema não está só alocado no grande problema, que é a permissionária que administra os cemitérios, mas em todo o segmento cemiterial. Hoje nós temos um marco a ser constituído e cumprido. Certo. Então, ótimos esclarecimentos. Então, quem gostaria mais de falar? Próxima empresa. Boa tarde a todos. Eu acho que seria redundante a gente falar sobre as preocupações que vocês chamaram aqui, que é a questão de responsabilidade dessa empresa hoje, que é responsável pelos cemitérios, né? Bom, eu acho que, como o Paulo falou, a nossa preocupação é sempre mais ampla, sobre essas pessoas que estão sendo responsáveis e o que elas estão trazendo aqui para o município, né? A gente acaba vendo as coisas sendo feitas por baixo dos panos. E como empresas que chegaram, nós estamos aqui agora em Criciúma novamente, né? Já estivemos em Criciúma por muitos anos, mas apenas há um mês. Nos preocupa essas pessoas eu posso falar de má índole, né? Tendo a oportunidade de estar aqui no município novamente. Quem é a próxima empresa que gostaria de falar? Nenhuma outra empresa quer se manifestar? Seria importante, né, o relato de todos para saberem se concordam ou não com o que foi já pelo menos comentado. Então, convidamos a Rúbia, a responsável do município pelas centrais funerárias. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde. Obrigado por ter vindo hoje aqui conversar com a gente. Então, a palavra fica contigo agora. Então, né, quanto à empresa que administra os cemitérios, elas não está presente, mas acredito eu que possa ser convidada para estar aqui para prestar alguns esclarecimentos. E quanto aos cemitérios, né, que a pauta aqui é cemitérios, hoje o município ele tem a gestão então dos 4 cemitérios, que é o Brasília, Rio Maina, o Municipal e o Sangão, né, junto com o Sangão Parque. Realmente os outros cemitérios têm uma dificuldade, até nós enquanto central funerária, de estar, né, conversando e tentando ajustar um fluxo, porque como o cemitério é da comunidade, acaba, às vezes, não tendo uma pessoa responsável. Então, isso acaba dificultando um pouco para a gente, né? Mas, ao total, a gente tem 17 ou 19 cemitérios, ao todo, aqui em Criciúma, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade. Mas, quando o Paulo fala ali dos sistemas, hoje, toda empresa que presta um serviço, eles têm um sistema de gestão, né? Inclusive, as funerárias, hoje, cada uma tem o seu sistema próprio. E aí, no contrato, também diz que os registros, né, o banco de dados, ele é do município. Isso acontece em qualquer outro órgão da prefeitura que tem um serviço, né, terceirizado por meio de permissão ou concessão ou um contrato de gestão, que tem um sistema próprio para, então, fazer as evoluções, registrar ali o que precisa ser registrado e, após o findar esse contrato, o banco de dados é da prefeitura que contratou. Então, se a gente querer alguma informação, a gente vai lá e consegue, né, esse banco de dados. Então, era isso. A única coisa que a gente tem um contrato, sim, ele já é desde 2019, ele tem um termo aditivo que foi renovado agora, final do ano de 2024. Né? Eu não tenho acesso a esse termo aditivo, mas acredito eu, né, que é para estar lá no setor de compras, onde a gente que tem todos os termos aditivos e contratos assinados entre prefeitura e empresas. Presidente, queria sugerir a gente fazer, em nome da comissão, o requerimento solicitando esses termos aditivos e
cópia de todos os licenciamentos ambientais dos cemitérios administrados pelo município. Os contratos já foram pedidos, né? O contrato ali a gente tem aquele de 2019 sem o aditivo, né? Tem só o contrato de 2019 mesmo. Então, acho que vale a gente fazer em nome da comissão esse requerimento. Mas são informações importantes para que a gente consiga, quando chamar os cemitérios aqui, ter essa resposta. E aí eu queria até questionar a Rúbia sobre isso também. Se as obrigações da empresa, que estão ali naquele contrato de 2019, como eu falei aqui, por exemplo, do cemitério do Brasília, está sendo feita essa fiscalização? Eu sei que pode não ser função direta da central, né? Mas se você tem alguma informação sobre essa cobrança da empresa, porque quando você vai no cemitério do Brasília, por exemplo, se é dia de chuva, você chega completamente com o pé cheio de lama, né? Então, vereador, eu sei que o ano passado, antes mesmo de eu entrar, eu sei que a prefeitura ali, através da Secretaria do Social, eles fizeram um levantamento de tudo que precisava ser feito e o que não tinha sido feito, e eles notificaram a empresa, e até então eu fiquei sabendo que o que estava para ser feito, eles estavam fazendo. O calçamento ali do Brasília, eu sei que eles iniciaram, só não sei dizer se a ser terminado, mas uma coisa é certa, né? A gente sabe que as nossas capelas mortuárias elas necessitam de algumas melhorias, né? Então assim a gente sempre fala lá enquanto central também precisa de uma melhoria, precisa de uma infraestrutura um pouco melhor. O pessoal do Rio Mânia veio conversar comigo na época, né? Só que assim isso não está dentro do contrato que hoje a gente tem de prestação de serviço. Então, assim, eles fazem as manutenções que precisam ser feitas, mas a gente sabe que a gente precisa de outras melhorias que aí não está no contrato vigente. Tá? Então, é isso que acontece. Mas eu posso também fazer o levantamento, ou se vocês quiserem questionar, a gente pode estar verificando quanto que precisava ter sido feito, se foi ou não realizado. Não sei lhe dizer agora quem é o fiscal desse contrato, tá? Mas questionem a Secretaria do Social, e aí a gente pode também, junto, enquanto central, a gente também pode estar ajudando a fazer esse levantamento através da Secretaria de Assistência Social. Acho que dá para incluir no requerimento, né? Esse questionamento também. Aí a gente deixa registrado. A gente faz o requerimento também para poder registrar. Pessoal, o tempo aqui já estamos quase esgotando. Alguém gostaria de se manifestar? Alguma empresa novamente? Senão eu vou deixar para os vereadores agora a palavra. Presidente, boa tarde mais uma vez a todos os colegas, especialmente o pessoal que está aqui representando o setor funerário. Eu acho que o Paulo trouxe algumas informações e algumas indagações importantes, porque a gente está focando aqui especificamente no contrato de concessão da empresa que faz a gestão de 4 cemitérios do município. Mas, pelas informações trazidas, são 17 cemitérios totais, certo? E aí o Paulo traz alguns questionamentos que são importantes, né, acerca, por exemplo, da necessidade de ter lá o livro de registro, né? A Rúbia traz a informação, por exemplo, da dificuldade de contato com as pessoas que cuidam dos cemitérios das comunidades. Acho que isso também é importante a gente trazer, porque daí, primeiro a gente sai da questão, muitas vezes, do achismo e da pessoalidade, ou do direcionamento específico da questão da empresa em si. Eu acho que tem que ser fiscalizado, porque há uma concessão, de fato, mas a gente precisa falar como um todo, né, da questão dos cemitérios. Inclusive, um questionamento que eu gostaria de fazer para o pessoal das funerárias é como é que é essa relação, porque vocês falaram da relação com relação à empresa que faz a gestão dos 4 cemitérios da concessão, mas e como é que é a relação com relação aos demais cemitérios que são da comunidade? Essa relação acontece normalmente? Tem dificuldade? Como é que funciona isso? Boa tarde a todos. É nos bairros, né, que vocês querem... Eu, pelo menos, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas todos os bairros têm uma pessoa que cuida do cemitério, que eu achava interessante essas pessoas comparecer, porque todas as capelas, tirando a da 4ª linha, para ser Criciúma, estão muito desgastadas. Do Rio Maina, da São Marco até da Pena.
não tem um banheiro, não tem um ar-condicionado. Eu faz um mês só que agora voltei, estou olhando vendo essas capelas. Tirando a da quarta linha, que a da quarta linha é uma capelinha nova, né? É isso, é Morro Estevo, não é quarta linha, Morro Estevo. Ela é muito boa, mas as outras eu não conheço, nenhuma que seja... Nós de capela dentro de Criciúma é envergonhoso, tá? Para os bairros aí, Cocal tem capela boa, Morro da Fumaça. A região toda que eu conheço, tudo com capelas bem boas. Criciúma é feio que tá. Certo. E eu acho que todas as capelas têm uma pessoa que cuida. Então, era interessante essas pessoas, sei lá, comparecer e ver a sugestão deles, né? Porque São Marcos, que eu acompanho bastante também, ela está com muita dificuldade, porque aquilo lá foi invadido, um pedaço do cemitério lá, e está caindo tudo. Sem muro, sem nada. Está bem difícil lá para eles. É isso. Sim. Alguém quer mais se manifestar? Senão, vou passar a palavra para a vereadora Goretti. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde, pessoal da Central Funerária. Eu moro no Morro Estevo há 45 anos e agora a gente fundou uma associação lá do cemitério do Morro Estevo. Eu acompanho muito de perto também o pessoal ali da Mina do Toco, do Naspolini. E nós lá, antes, era uma pessoa, continua ainda uma pessoa a cuidar do cemitério, para explicar para vocês como funciona, tá? Talvez o pessoal que não saiba. O nosso cemitério do Morro Estevo é um cemitério centenário. O seu João Zanetti, ele é enterrado lá, que é um dos fundadores praticamente da cidade de Criciúma. E a gente sempre manteve muito bem o cemitério do Morro Estevo. Ele é um cemitério bem cuidado. Nós temos a associação montada hoje, temos presidente, eu e o Marquinhos fizemos parte da associação. Daquela região ali, eu não vejo nenhum cemitério degradado. Na minha região, Quarta Linha, Morro Estevo, São Roque, né, vereador Miri? São cemitérios mantidos pela comunidade. Eu lembro que teve uma época, discussão que eles queriam passar esse cemitério para algumas empresas cuidarem deles. Nenhuma comunidade aceitou, porque são cemitérios que já fazem parte da comunidade. O cemitério do Morro Estevo, eu acho que ele tem mais de 100 anos, vereador Miri, acho que tem, né? Ele é mais velho que a cidade. Então, tem que ver se existe alguns que estão com problemas, como ela comentou ali, de estarem mal cuidados, é conversar com a comunidade, primeiro de tudo, gente, porque tem histórias aí em bairros que a história da comunidade se confunde com a história do cemitério e vice-versa. Então, acho que tem que ter um pouco de... Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é onde tem os convênios com esses 3 grandes cemitérios ali, que seria o Brasília, o do Rio Maina, 4, e o municipal. Mas acho que mais pega ali ainda para nós aqui é o cemitério da Próspera, da Brasília, né? Que a gente vê também muita dificuldade ali. Então, ali, sim, a gente teria que olhar bem o contrato. Mas, partindo das comunidades, eu digo que são, tirando alguns, a maioria, a comunidade cuida. Muito bem. Sim. Pessoal, o tempo se encerrou, mas realmente são temas, claro que a abordagem aqui são desses 4 cemitérios que são administrados pela empresa, mas em relação até aos outros cemitérios, realmente é uma discussão boa, né? Conversarmos realmente com a comunidade, quem administra, né? Nossa discussão aqui, os voluntários, as pessoas recebem para cuidar do cemitério, né? Isso aí também é importante a gente saber, porque quando é voluntário, né, a gente sabe que às vezes não tem aquela obrigação tão grande como uma empresa que administra vai ter as responsabilidades. Então, por isso é bom também de questionar, né, nas próximas comissões. Isso aí, como a Câmara realmente de Vereadores pode contribuir, né? Nós aqui somos também representando a população, então é importante a gente escutar também a população, né? Não só quem administra, quem cuida, mas a população, se tem algum bairro que realmente está mais deplorável para ter mais certa urgência. Então, já que não podemos continuar aqui a discussão porque encerrou o nosso tempo, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. É importante para nós podermos, né, na hora de questionarmos a empresa, saber qual é a situação, qual é o parecer de vocês, como a vereadora Goretti falou também, conversar com as comunidades, também não só dos outros bairros, mas desses 4 principalmente. Então, eu acho que é importante, né? Vamos continuar
debatendo sobre esse assunto, né? Então é importante também, se vocês tiverem mais algo a contribuir depois, posteriormente, podem comunicar a nós da Comissão de Saúde, que vai ser bem importante para nos auxiliar no trabalho. Certo, pessoal? Pergunta aos demais vereadores se tem algum assunto a tratar. Se ninguém mais tem nada a tratar, assim encerra a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será segunda-feira, dia 6 de outubro, horário regimental. Obrigado a todos.